Olá e bem-vindos a mais um Notícias da Semana e meia onda de calor por aqui. Esse vídeo é postado no IGTV e no YouTube todos os domingos. Um áudio dele vira podcast e uma versão em texto vai para o site. Hoje vamos falar sobre o recorde de calor em julho e a situação no Afeganistão. Além disso, a pandemia na Áustria e eventos climáticos extremos no país. Na Alemanha, pandemia, eleições, greve no trem e espionagem. O giro pela vizinhança passa por Polônia e Suíça. Não esquece de dar seu like e compartilhar com quem possa se interessar pelo conteúdo. O mês de julho foi o mais quente na história e o continente europeu foi marcado por uma série de eventos climáticos extremos. Mais recentemente, as ondas de calor e incêndios florestais em países como Grécia, Itália e Turquia. Na Itália, aliás, foi medida a maior temperatura da história da Europa, 48,8 graus na Sicília. O bloco também está se preparando para lidar com a situação no Afeganistão, já que o Talibã retomou o controle do país. No início da semana, 6 países do bloco tinham anunciado que iriam continuar suas políticas de deportação, inclusive a Áustria e a Alemanha. Dias depois, a Alemanha voltou atrás e decidiu suspender as deportações para o Afeganistão, enquanto a Áustria manteve o seu posicionamento, assim como a República Tcheca. A Áustria também anunciou que quer organizar uma conferência com outros países europeus e alguns vizinhos do Afeganistão para coordenar uma ajuda e evitar uma crise ainda maior. Na Áustria, a partir desse domingo, 15 de agosto, as regras para o passaporte verde ficam um pouco mais rigorosas. O passe, então, começa a valer só a partir da segunda dose, no caso de quem tomou vacina de 2 doses. Antes, depois de 3 semanas da primeira dose, já era possível ter acesso ao chamado passaporte verde. O passe também começa a incluir imunizados que se recuperaram de Covid e tomaram uma dose. Com o número de novas infecções aumentando, a Áustria agora debate maneiras de tentar conter a pandemia e se preparar para uma chamada quarta onda de Covid no outono sem precisar necessariamente impor um novo lockdown. Em Viena, o secretário da Saúde defendeu medidas mais rigorosas para não vacinados. No estado do Tirol, algumas regiões já tiveram essa semana que implantar medidas mais rigorosas por conta da alta no número de casos. No estado de Salzburgo, as sirenes de emergência tocaram e cerca de 120 pessoas tiveram que ser evacuadas por segurança depois que fortes chuvas causaram enchentes na região. Várias áreas do país também esperam chuvas pesadas para os próximos dias, então fique atento aí a possíveis medidas locais. Na Alemanha, o encontro entre a chanceler Angela Merkel e os ministros estaduais resultou em novas medidas anunciadas para os próximos meses. Fiz um post sobre isso no Instagram e a principal mudança é o fim dos testes gratuitos de coronavírus a partir de 11 de outubro. Pessoas que não podem ser vacinadas ou que não têm aí uma recomendação para serem vacinadas, como é o caso de jovens com menos de 18 anos, por exemplo, ainda vão poder ter acesso a testes antígenos de graça. Além disso, dependendo da situação da pandemia, os estados vão poder voltar a exigir a chamada regra 3G, ou seja, que as pessoas provem que são testadas, vacinadas ou recuperadas de Covid para entrar em diversos lugares. Nessa semana também veio às manchetes o caso de uma enfermeira no norte da Alemanha que supostamente trocou vacinas por soro. Milhares de pessoas foram potencialmente afetadas e já estão tomando suas doses corretamente. A enfermeira tinha feito aí algumas postagens em redes sociais de ceticismo em relação à vacina, mas o advogado dela insiste que o caso não foi politicamente motivado. Segundo a defesa da mulher, ela quebrou um frasco de vacina sem querer e diluiu aí as restantes doses para não ser descoberta. Um cidadão britânico foi preso em Berlim acusado de espionar para a Rússia. O homem trabalhava na Embaixada do Reino Unido, na capital alemã, e supostamente entregou, em ao menos uma ocasião, documentos secretos para a inteligência russa. A semana também foi marcada pela greve dos trabalhadores dos trens, que acabou causando problemas, atrasos e cancelamentos, afetando não só a Alemanha, mas países ao redor. Os trabalhadores pedem aumento salarial e um bônus por conta da pandemia, mas a empresa Deutsche Bahn não quer atender as demandas. A greve teve fim na sexta-feira, mas a situação continua delicada enquanto as duas partes negociam. E estamos a quase um mês das eleições federais na Alemanha. Por enquanto, nenhum dos candidatos conseguiu encantar a população. O candidato da CDU, Armin Laschet, segue caindo nas pesquisas. A candidata verde, Annalena Baerbock, defendeu que o país coloque tarifas mais altas em produtos chineses para combater a prática de dumping do gigante asiático. Quem anda subindo nas pesquisas é o candidato do SPD, Olaf Scholz. A essa altura, há diversas possíveis combinações de alianças e coalizões que podem ser feitas aí no país, então fica cada vez mais difícil prever quem vai estar no poder depois de 16 anos de Angela Merkel, mais recentemente com os vermelhos. A semana foi agitada na nossa vizinhança, especialmente na Polônia.
o país causou polêmica com duas leis. A primeira foi uma lei de reforma da imprensa que passou na Câmara do país e foi duramente criticada pela União Europeia e especialmente pelos Estados Unidos. Os legisladores aprovaram uma lei que limita a presença de empresas fora da Europa na televisão e mídia locais e afeta diretamente o canal TVN, que é de uma empresa norte-americana, e é também um dos maiores canais independentes do governo no país. Além disso, o presidente da Polônia, nessa semana, aprovou uma lei que coloca um limite de tempo para vítimas da guerra tentarem recuperar propriedades que foram confiscadas pelos nazistas e depois ficaram aí nas mãos dos comunistas no país. Os oficiais poloneses dizem que querem evitar uma incerteza no mercado imobiliário. A nova lei coloca um limite de 30 anos para as requisições, mas como muitas das propriedades foram confiscadas logo depois da guerra, vários pedidos vão acabar sendo bloqueados. Além disso, como os judeus com frequência, aí, segundo os especialistas, entram com as requisições ainda mais tarde do que poloneses ou do que outros poloneses, eles vão ser os mais afetados pela lei. Israel condenou a aprovação da legislação e chamou seu embaixador de volta de Varsóvia. Na Suíça, pessoas que não foram vacinadas vão precisar pagar pelos seus testes de Covid a partir de 1º de outubro. No país, a prova do chamado 3G só é necessária para grandes eventos ou em alguns casos de viagem. Só que com o número de casos subindo, é possível que essas restrições fiquem aí mais rigorosas, e especialmente se o número de vacinados não aumentar. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada por acompanhar. Qualquer dúvida que vocês ficarem, só colocar aqui nos comentários. Uma boa semana pra gente e tchau!